Fala aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais esta videoaula, uma aula curtinha aí, que vamos fazer um review do nosso SIC, tá? Capacitor Inline Checker, que é essa ferramenta bem peculiar que muitos técnicos aí têm certa dificuldade e algumas dúvidas sobre o funcionamento deste aí belo equipamento, que também foi projetado pela nossa Paisal Kinoc e foi desenvolvido aí pelo Paisal juntamente aí e a Telecélula aí de Minas Gerais, que fez aí a fabricação desse grande equipamento, tá? Que é um multímetro adaptado aí com uma bateria para estar injetando a tensão nas malhas e verificando aí possível curto-circuito ou fuga de corrente elétrica, tá? Então nós utilizamos essa ferramenta basicamente dessa forma. Primeiramente, ligamos aqui a nossa bateria. Então ligamos o nosso dispositivo e aqui nós utilizamos aqui, ó, duas escalas apenas, tá? Nós utilizamos aqui, ó, escala de 200 milivolts e 2000 milivolts, tá? E essas escalas nós utilizamos da seguinte forma: caso você suspeite que uma malha esteja com fuga de corrente elétrica, que é um consumo baixo, nós utilizaremos a escala de 2000 milivolts, tá? Caso nós formos procurar curto-circuito, nós utilizaremos a escala de 200 milivolts, tá? As ponteiras de prova do nosso SIC, do nosso capacitor inline checker, são as mesmas ponteiras de provas de osciloscópios, que são as ponteiras de provas mais precisas para medidas mais exatas, tá? Para ter o mínimo de variação possível. E essa ferramenta funciona mais ou menos da seguinte maneira. Exemplo, nós estamos aí com um iPhone com a app VCC Main em curto-circuito ou fuga de corrente, que seja, só vai mudar a escala que vocês vão utilizar, mas a forma de utilização é sempre a mesma, independente de curto-circuito ou fuga de corrente elétrica. Só muda a escala aqui no multímetro, beleza? Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar a app VCC Main. Para quem já conhece, já repara a placa de iPhone, sabe que é a malha principal do nosso smartphone, do nosso iDevice. Então essa malha ela possui mais de 60 capacitores e esse é um capacitor inline checker, é um checador de capacitores. Então, quando nós temos uma malha em curto e uma malha que possui aí, igual a app VCC Main, mais de 60 capacitores, geralmente apenas um capacitor é o defeito e faz com que toda a malha seja aterrada. Então a dificuldade da maioria dos técnicos é saber com exatidão quais desses 60 capacitores entrou em curto, fazendo que o aparelho apresente mau funcionamento ou curto-circuito nessa malha. Então o que devemos fazer? A app VCC Main, ela alimenta setor de Wi-Fi, setor de backlight, setor de imagem e iluminação, setor de carregamento, alimenta toda a nossa placa. Então nós devemos setorizar a placa. Mas como nós vamos fazer isso? Exemplo, pegue o setor de Wi-Fi e verifique o capacitor da VCC Main que na mais próxima do setor do Wi-Fi. Vai lá, olha qual que é o lado positivo e negativo do capacitor, respeite a polaridade das pontas, positiva na positiva, negativa na negativa. Coloca nas duas extremidades do componente e vai apresentar um valor em queda de tensão aqui no nosso SIC. E esse valor em queda de tensão é que vai te mostrar o quão perto você está do curto-circuito ou da fuga de corrente elétrica. Exemplo, medi lá no Wi-Fi, deu valor de 100. Aí eu peguei mais dois capacitores lá do setor próximo da PMU e medi mais dois capacitores, respeitando a polaridade, positivo e negativo. Medi e deu 80. Isso já me significa que esses capacitores próximos da PMU estão mais perto do curto-circuito do que os capacitores do setor do Wi-Fi que deu valor de 100. Aí eu pego mais dois capacitores lá do setor de backlight, mas que faz parte da mesma malha VCC Main, e meço esses dois capacitores perto do backlight. Aí os capacitores do backlight me deu lá 20 e 30. Então eles já estão mais baixos do que os capacitores do Wi-Fi e que os capacitores da PMU. Então o meu setor de backlight é o que está mais próximo do curto até agora. Aí eu vou lá no setor de carregamento e meço dois capacitores. Aí me apresenta valor de 7, de 5, de 4, próximo ao setor de carregamento. Isso me indica que quanto mais baixo o valor me apresenta no meu SIC, quanto mais próximo de zero, eu estou mais próximo do curto-circuito.
Então eu já descarto a possibilidade de curto-circuito no Wi-Fi, que deu valor de 100, descarto a possibilidade da PMU, que deu valor de 80, descarto a possibilidade de capacitor em curto no setor de backlight, que deu valor de 20 e 30, e agora eu tenho o valor mais próximo de zero, que é de 5 e 6, que está próximo ao setor de carregamento. E assim eu sei que o meu curto-circuito está no setor de carregamento. Então eu já setorizei a minha malha. Eu já eliminei a maioria dos capacitores que estão na falha de Wi-Fi, que estão na parte de imagem, que estão na parte de PMU, e filtrei e já sei que meu curto-circuito está próximo ao meu setor de carregamento. Isso me faz com que eu diminua a quantidade de componentes que eu tenho que medir, setorizando a minha placa. Tá? Vou fazer um vídeo na prática mostrando para vocês como utilizar ele de forma correta para identificação de curto-circuito e de fuga de corrente elétrica. Funciona mais ou menos como se fosse a técnica de 4 pontas Kelvin, tá? Que eu também vou fazer um vídeo aí explicando como funciona essa magnífica técnica de análise avançada. Tá? Então isso foi só um resumo de como funciona o nosso SiC, nosso capacitor inline check. Espero que gostem, e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo que nós faremos aí um novo vídeo para responder aí as dúvidas de vocês. Beleza? Tamo junto, até mais, valeu!